impostos e emissão de nota fiscal para social media. Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é social media ou vai se lançar no mercado digital como social media e tem dúvidas como vai pagar o menor imposto possível e também em relação aos impostos quando você emitir nota fiscal, acompanhe este vídeo comigo. Então aqui, para o nosso exemplo de simulação de faturamento e tributação, eu vou utilizar o valor de 7.500. Então vamos supor que você é um social media e em determinado mês, no montante ali dos valores que você recebeu dos seus clientes, você chegou nesse total de faturamento de 7.500. E aí você tem duas opções. Você tem a opção aqui de pessoa física e a opção de pessoa jurídica. A pessoa física é para aquele social media que ainda não abriu a sua empresa, não tem a sua empresa. Ele está prestando serviço como se ele fosse um autônomo para os seus clientes. Nesse caso, você vai ter que pagar aqui o INSS, o ISS e o imposto de renda. O INSS é a contribuição para a Previdência Social. E nesse caso de autônomo, seria uma alíquota de 20% sobre o valor que você teve aqui de faturamento, limitado ao teto do INSS. O que seria isso? O INSS ele tem um teto de recolhimento, que atualmente está por volta de um pouco mais de R$ 7.500. Então vamos supor que o seu faturamento aqui como pessoa física fosse de R$10.000, você iria pagar somente sobre o teto. Como aqui o 7.500 ele já está um pouco abaixo do teto, você vai pagar sobre o total, o que daria R$ 1.500. Aí a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que ele tem uma variação de 2% a 5%, dependendo do município que você está localizado. No caso aqui eu estou utilizando 5% no nosso exemplo. 5% teria R$ 375. Aí a gente vai para o cálculo do imposto de renda da pessoa física. O cálculo do imposto de renda da pessoa física, eu tenho que pegar o total que eu faturei aqui e eu posso subtrair o pagamento de INSS e ISS, para mim chegar numa base de cálculo e pagar um pouco menos de imposto de renda, para que eu não aplique a alíquota diretamente aqui e pague mais do que realmente eu deveria. Então aqui ó, eu subtraí e cheguei num total de 5.625 e vou aplicar a minha alíquota de 27,5%, que é a alíquota que eu encontrei lá na tabela do imposto de renda de pessoa física, que é uma tabela que a Receita Federal divulga todos os anos. Apliquei essa alíquota e cheguei no total de 1.547. Só que nessa mesma tabela, na mesma linha dessa alíquota de 27,5%, eu tenho esses 885, que seria uma parcela dedutível, como se fosse um desconto que a Receita Federal dá para que você pague um pouco menos de imposto de renda todos os meses. Então aqui 885, eu estou subtraindo dos 1.547 e eu cheguei no total que realmente eu vou pagar de imposto de renda, R$ 662,20. Se eu somar INSS mais ISS mais imposto de renda, eu vou ter um valor total a pagar aqui de R$ 2.265. Valor elevado, considerando o que foi faturado. Então por isso que muitas das vezes você escuta falar, ou às vezes você até assiste vídeos aqui de outros contadores no YouTube, falando que você tem que abrir a sua empresa. Só que antes de fazer esses cálculos, fica complicado a gente bater o martelo e falar, ó, abre agora a sua empresa. Por quê? Porque a gente sabe que para o social media que está começando, talvez ele nem tenha faturamento ainda. Talvez ele pretende faturar isso aqui daqui a alguns meses. E aí às vezes a gente faz os cálculos de acordo com o seu momento atual e a gente vê que a melhor opção para você ainda é ficar mais um tempo como pessoa física. Nesse caso aqui, já é um exemplo que a gente vai ver aqui agora como pessoa jurídica, que vai compensar você abrir a sua empresa. Mas vamos supor que esse mesmo social media estivesse faturando R$ 1.500, R$ 2.000 nesse exemplo aqui. Com certeza a gente chegaria no final desses cálculos com a decisão de que não é o momento de abrir a empresa. Então por isso que é muito importante, sempre que você vai iniciar nessa atividade, ou seja, outras atividades do marketing digital, que você busque uma contabilidade especializada, que possa fazer esses cálculos para você, de acordo com o seu momento atual, e lhe orientar da melhor forma, porque assim você vai pagar o menor imposto possível, sem estar ilegal, sem cometer nenhum erro, sem estar sonegando imposto e correndo um risco de ser autuado, fiscalizado pela Receita Federal e pagar impostos com multa e juros.
Então vamos aqui agora para o nosso exemplo de pessoa jurídica. No caso de pessoa jurídica, a partir do momento que eu faço a constituição da minha empresa, e aí eu vou prestar o meu serviço de social media, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse aqui dentro vários serviços que eu prestei dentro desses 7.500 e cada um desses serviços fosse R$500. Cada uma dessas pessoas ou empresas para quem eu prestei serviço e me pagou o valor que foi acordado, que foi contratado nessa prestação de serviço, eu vou emitir uma nota fiscal e fornecer para essa pessoa que está me pagando. E aí no total dessas notas fiscais eu vou ter os 7.500 e aí sim eu vou tributar como pessoa jurídica. Mas aí eu tenho aqui que definir como vai ser o recolhimento do meu INSS. Por quê? Porque aqui na pessoa jurídica eu não preciso pagar o meu INSS sobre o total que eu faturei. Eu vou definir um prolabore. O que seria isso? É como se fosse o salário do dono da empresa. Então aqui eu defini que vai ser de R$2.100, tá? Não quer dizer que você vai ganhar só isso. Vamos lá. Então aqui R$2.100 é apenas para que você recolha o seu INSS. Então 11%, então perceba que a alíquota já é diferente aqui da pessoa física. Então 11% do que eu defini, eu vou pagar apenas R$231 aqui. E aí, depois disso, eu tenho o imposto realmente sobre o que eu faturei. Que no caso, né, já sabemos que para esse exemplo, a melhor opção de regime tributário, nós temos 3 opções de regime tributário como pessoa jurídica, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Lucro presumido e lucro real, pelo que a gente já tem como base de conhecimento aqui, a gente já exclui desse exemplo, porque pelo faturamento a gente já sabe que não compensa. Então a gente já parte para o Simples Nacional. Para quem é social media, abre a sua empresa e faz a opção pelo Simples Nacional, quando começa a faturar suas notas fiscais, vai pagar 6% de imposto sobre essas notas fiscais emitidas. Então 6% de 7.500, R$450. Por que eu falei assim, vai começar a pagar? Por quê? Porque o Simples Nacional, ele, além dele ter vários anexos, ele tem várias faixas de faturamento dentro desses anexos. E cada faixa de faturamento dentro de um determinado anexo tem uma alíquota de tributação. No caso para o social media, é o anexo 3. E a primeira faixa de tributação no anexo 3 para o social media é de 6%. E quando que você passa para a segunda faixa de faturamento, de tributação, para tributar e pagar os seus impostos? Você passa quando dentro dos últimos 12 meses você faturar mais do que 180 mil. Então daria uma média de 15 mil por mês. Se dentro desses 12 meses você ultrapassar esse limite de 180 mil, você automaticamente já vai passar para a faixa 2 do Simples Nacional. E aí é onde a gente começa a pensar em relação a planejamento tributário novamente. Por quê? Planejamento tributário a gente pensa lá quando a sua empresa nasce, no começo, com base no que você está faturando naquele momento, ou com base no que você almeja faturar naqueles primeiros meses, e depois a gente vai pensar quando você começa a sair da primeira faixa do Simples Nacional. Então por isso que é importante uma contabilidade que acompanhe esse faturamento, porque às vezes você contrata uma contabilidade que abre a tua empresa e abandona, deixa lá a tua empresa, você vai vendendo, vai faturando, vai recebendo, o contador te manda a guia de imposto, você não sabe se você está pagando o menor imposto possível ou não, se você poderia estar pagando menos, se você está pagando errado. Aqui não, aqui a gente acompanha esse faturamento. Por quê? Quando você for passar para a segunda faixa aqui, a gente já vai falar com você. Vai falar, olha, você está passando para a segunda faixa do Simples Nacional. Então vamos rever isso? Talvez compensa você ir para um outro regime tributário? Então por isso que é muito importante essa questão da contabilidade especializada. Voltando aqui, se a gente somar o INSS com o Simples Nacional, R$681. 681, olha a diferença. Se a gente fazer o cálculo aqui, praticamente 70% a gente economizou aqui, apenas com a questão de abertura de empresa. Eu garanto para você que o que você economizar aqui no primeiro mês, você vai pagar toda a questão burocrática de taxas para fazer a abertura da sua empresa e ainda vai sobrar para que você pague os primeiros meses de honorário da contabilidade. Às vezes você fica com receio de abrir a sua empresa pelo terrorismo que você escuta na internet de que é tão dificultoso você abrir uma empresa hoje no Brasil. E eu posso lhe garantir que não é. Você pode entrar em contato comigo agora pelo WhatsApp que está na descrição desse vídeo, que eu vou mostrar para você que não é
tão burocrático assim e não é um bicho de sete cabeças você ter uma empresa hoje para que você economize aqui, ó, só nesse exemplo, praticamente 70% de impostos. E lembra que eu falei aqui do Prolabore, para você não se preocupar, que não é porque a gente define o Prolabore em R$ 2.100 que você vai receber só R$ 2.100 do que você faturou? A diferença para esse valor aqui, nós vamos passar para a sua conta pessoa física como distribuição de lucro. Por quê? Porque distribuição de lucro, atualmente ainda no Brasil, ela é isento de INSS, de imposto de renda, de ISS. Você recebe ela, a empresa vai fazer essa distribuição de lucro para você, ou seja, vai sair da conta pessoa jurídica da empresa e vai para você, para sua conta pessoa física, totalmente sem impostos. Mas para isso, você precisa estar com a sua contabilidade em dia. E para que você esteja com a sua contabilidade em dia, somente contando com o apoio de uma contabilidade especializada, assim como é aqui na Master Contábil. Se você é social media ou vai começar a trabalhar como social media e ainda tem alguma dúvida a respeito de pagamento de impostos, você pode comentar aqui nesse vídeo, que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou na descrição do vídeo vou deixar o WhatsApp que você consegue falar agora mesmo com um dos nossos contadores e explicar a sua situação atual, que nós faremos para você um planejamento tributário, para ver se você compensa ou não abrir a sua empresa neste momento. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos do marketing digital, pois assim vocês vão ficar atualizados, receber esse tipo de conteúdo toda semana. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.